Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo o nosso podcast ESG em Foco. Eu sou a Dani Cantinelli, estou hoje como diretora de desenvolvimento de projetos para empresas e também para pessoas físicas aqui no Alicerce. Hoje eu estou aqui com duas potências de mulheres incríveis que fazem parte da empresa MCM. Elas vão contar um pouquinho aqui da trajetória, né, e também dos desafios e das conquistas de ESG. Então, queria agradecer aqui a Mônica Ximenes, CEO do grupo MCM, e a Renata Ankoviski, diretora de ESG e operações também da MCM. Obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite aqui de participar desse podcast e com certeza vai gerar muito conteúdo aí para as pessoas que nos ouvem e que estão conectadas com a pauta ESG. Um prazer estar aqui, enorme. Prazer, Daniela. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Obrigada a vocês, meninas. Queria pedir para Mônica se apresentar, contar um pouquinho da história dela, né, e da trajetória, e depois, se você puder também, agradeço. Tá, vou ler aqui porque já escreveram e é mais fácil eu ler o que está escrito sobre a minha pessoa. Bom, eu sou mulher, sou palestrante, trabalho com alguns temas de diversidade nas minhas palestras, sempre utilizando música como referência, então todas as minhas palestras tem uma banda ao vivo, a gente faz música enquanto a gente fala de diversidade, de inclusão, de empoderamento feminino, e todos os temas que a gente está trabalhando de temas de minorias. Sou empreendedora há 26 anos, já tenho empresa MCM lá de produções e eventos, hoje é MCM Brand Experience há 26 anos. Sou musicista, por isso que as palestras têm essa coisa da música trazendo. Estudei música a vida inteira, venho de uma família de músicos. Eu sou fundadora e CEO da MCM Brand Experience, é um grupo de comunicação integrada com atuação nacional e internacional, comprometido com a performance e responsável pela diversidade e inclusão. Fui eleita Mulher Empreendedora Global do Ano pela We Connect International e reconhecida como empreendedora global pela IWEC International. Possuo mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de marketing, comunicação e eventos. Hoje, na MCM, a gente atende clientes multinacionais nas áreas de marketing, comunicação e eventos corporativos. Então, temos clientes queridos do coração, alguns já há muitos anos, como a IBM, já são 17, quase 18 anos trabalhando com eles, a BASF, com um projeto bem grande com eles, Johnson Johnson, Google, Souvenir, Dell, Unilever, um monte de outros grandes clientes que têm desenvolvido as suas marcas conosco, dando a oportunidade da gente poder falar sobre marcas com responsabilidade para o mercado. Bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade, Dani. Eu sou a Renata Ankoviski, como você falou, estou aqui na direção, né, estou na direção de operações e também responsável pelas práticas de ESG aqui na MCM, junto com a Mônica. Faz 4 anos que eu estou aqui na MCM com esse propósito. Minha trajetória profissional, a gente brinca que é muito do outro lado da mesa, porque eu trabalhei muitos anos como cliente em grandes multinacionais, diversos segmentos, desde a manufatura, da indústria metalúrgica, farmacêutica, indústria de serviços e seguros. Então, eu sempre tive um background bem específico do ponto de vista das multinacionais. E hoje, né, faz 4 anos que eu recebi aí o convite da Mônica, com muito carinho, para fazer a gestão da operação e também aplicar, né, as práticas ESG. E eu me descrevo um pouco para quem está ouvindo, né? Eu sou uma mulher branca, cis, meu cabelo é castanho, eu uso óculos, uns óculos arredondados, fazer aqui minha audiodescrição, e eu também me considero uma pessoa esquisita, porque o pessoal que trabalha com ESG é bem esquisito, né? Eu tenho aí uma paixão pelos estudos, adoro viajar,
e também aplicar esses estudos no dia a dia, na prática, uma cientista um pouco maluca no sentido de transformar, né? E o propósito da MCM existe para transformar os negócios, as experiências de marca, né? Através das experiências de marca, trazer transformação positiva, impacto positivo, e isso vem dos nossos testes de maneiras diferentes de fazer as coisas. Nós somos ousadas, mulheres, potências, como você bem nos escreveu aqui, então estou muito feliz de fazer parte. Obrigada. Obrigada, meninas! Que honra enorme poder fazer esse papo aqui com vocês. Parabéns pela trajetória de vocês, com certeza é uma linda história para contar aí dentro, né, desse pilar tão importante que é essa temática de ESG que a gente vai trocar aqui. Bom, partindo agora então, né, depois que vocês contaram aí essa linda história de vocês, eu queria perguntar para Mônica, né, quais seriam os desafios, Mônica, que você acredita ser aí como gargalos ou barreiras para desempenhar o ESG ou na sua empresa ou nas empresas que vocês apoiam, enfim, conta um pouquinho para gente. Prazer poder falar desse assunto. Eu acho que uma das barreiras que a gente vem com muito tempo é que as pessoas agora estão tendo que descer meio que goela abaixo. Mas a história do ESG existe desde que o mundo é mundo. Os primeiros povos estavam aí para defender a natureza, né? Eles viviam, consumiam aquilo que a natureza tinha para devolver e eles estavam aí se preocupando em cuidar daquilo que nós começamos a extrair de forma mais maluca, eu diria, porque a gente começou a extrair sem ter a preocupação de repor, entendendo que a gente teria 2, 3, 4 planetas e a gente não tem, a gente tem um só. Então, tudo aquilo que a gente retira, a gente tem que replantar, ou a gente tem que cuidar para que continue produzindo de forma natural. E a gente, nessa humanidade, no momento que nós estamos da humanidade, a gente tem uma preocupação em extrair, transformar, mas a gente não tem de repor. E daí a gente está vendo o planeta cada vez mais aquecido e tal. E daí eu estou falando especificamente de uma das letras, mas a gente, para poder viver a verdade do ESG, ela tem que nascer com a gente. Então, a gente tem explicado isso para as novas gerações, mas vou contar no caso da MCM, por exemplo. A gente já trabalhava com eventos de diversidade, trazendo oportunidades para que as pessoas pudessem se encontrar com pessoas diversas. A gente já trabalhava com inclusão, tendo vagas de diversidade e de inclusão dentro do nosso escopo de trabalho, dentro da empresa, porque a gente acredita há muitos anos que o mundo mais inclusivo, o mundo mais diverso é muito melhor. Criativamente falando, a gente ganha muito com a criatividade das pessoas. Os iguais, a gente, quando é muito igual a todo mundo, a gente não consegue ver a diferença, a gente não consegue transformar isso. Então, já faz muitos anos que a gente trabalha com ESG. Eu diria que para a gente a letra mais nova é a de governança. A nossa empresa é uma empresa de dono, eu sou proprietária da empresa, criei a empresa há 26 anos atrás, e a gestão era muito focada naquilo que eu desejava. E nos últimos anos, a gente implantou um conselho consultivo, a gente implantou um board dentro da empresa. Então, esse conselho consultivo é externo, que vai olhar para os nossos negócios, vai trazer outras oportunidades que a gente não consegue enxergar. Então, o G para a gente de governança é novo, mas o restante a gente já faz há muitos anos, porque essa era a verdade da nossa vida. Em 2007, a gente criou um logo chamado 7Rs, para poder falar de reutilizagem e reutilização, falar de ROI, e eram coisas que as pessoas ainda não estavam preocupadas em 2007. Né? E a gente começou a trazer essa diversidade, esse modelo de trabalhar com eventos mais limpos, produzindo menos lixo, reciclando, trabalhando com stand, com material sustentável, com piso com pneu de asfalto que era reciclado para isso, com tintas que não fossem tão agressivas. Então, a gente tem essa preocupação há muitos anos. O primeiro prêmio que a gente ganhou do CIAB com a IBM, como melhor stand da Febraban, foi com um stand 100%, inclusive feito com produtos de reuso e de reutilização. Então, para a gente, era uma verdade que a gente precisava transformar em processo. Então, essa é a história da MCM. Nós vivíamos um processo que a gente acreditava nele, mas a gente não sabia processuar isso.
né? Como é que a gente colocava isso numa linha, numa esteira de produção? Como é que a gente trabalhava com fornecedores inclusivos? Então, hoje, 89% dos nossos fornecedores, hoje, da nossa base qualificada, estão lá registrados como empresas de diversidade, de algum tipo de diversidade. Por quê? Porque a gente garante que o primeiro cliente que compra da gente, por exemplo, a BASF compra um evento nosso, o second tier, que são os outros fornecedores que a gente contrata e subcontrata, para eles também tem a preocupação da diversidade. Então, treinar fornecedor, treinar, capacitar os fornecedores, a equipe técnica, os nossos produtores, as pessoas que trabalham conosco, esse tem sido um processo que a gente tem levado, ele não tem um fim, né? A gente vai continuar tendo que fazer isso por muitos e muitos anos, mas era uma verdade que nós estamos transformando em processo para que ela consiga ter visibilidade, né? Mas era uma verdade para a gente há muito tempo. E eu acho que hoje, para as empresas, o difícil quando está em uma pessoa só, e isso não está multiplicado, não está pulverizado, a gente não chega em todas as áreas. Então, eu vejo hoje muitas empresas das áreas de compras que estão lá com um spend específico para poder gastar com empresas de diversidade. Então, sabem que tem um dinheiro por ano que tem que ser gasto com empresas de diversidade. Mas não sabe por onde começa, onde estão esses fornecedores. Tem um preconceito ainda de dizer que fornecedor de diversidade é fornecedor pequeno, que não sabe trabalhar, que não tem contrato, que não consegue fazer um contrato, porque não tem documentações. Essa é uma pecha que já não nos cabe, porque nós nos profissionalizamos muito. Hoje a gente só atende multinacional e tem um monte de fornecedor como nós hoje, que está super apto. E para isso também tem as certificadoras, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou presidente do Conselho de Empresárias da WeConnect International. É uma empresa americana que existe no mundo inteiro, que está suportando empresas lideradas por mulheres para fazer negócios com multinacionais. Então, os compradores têm lá um spend, um dinheirinho para poder gastar todo ano um dinheirão, para poder gastar todo ano com empresas de diversidade e falar, tá, por onde eu começo? Compra o selo da WeConnect, porque as empresas já vêm certificadas e prontas para você, já vêm com a documentação pronta. Então, é um trabalho a menos que você tem que fazer no seu ciclo para poder transformar isso em empresa voltada para o SG. Tem o Integrare, que trabalha com a questão de raça, com deficientes físicos, tem o Fórum Mulher Empreendedoras, tem o RME da Ana Fontes, tem tantas outras que estão certificando esses fornecedores de diversidade. E daí é um primeiro passo super importante para uma multinacional que queira comprar, que queira ter o seu spend de ESG, que queira trazer essa vertical de ESG para a linha de compras. Então, hoje, eu acho que o que dificulta muito quando a gente vem em barreira é que não chega para todo mundo. Então, o comprador está lá preocupado em encontrar as empresas de diversidade, está querendo comprar delas, mas o solicitante técnico dele, por exemplo, o marketing ou tantos outros, não tem essa preocupação ainda não entenderam que isso é importante. E daí você fica na primeira perna e não consegue completar. Então, como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente dá vazão para isso dentro das empresas? Tem que ser por gente apaixonada. ESG é feito por gente apaixonada, não é feito por cláusula e regra. É paixão que move, é esse desejo de transformar, o desejo de transformar pessoas e o desejo de transformar organizações e de transformar o planeta para que ele seja melhor. Então, acho que essa é uma das razões que também é uma barreira e é um dificultador para as empresas, é encontrar os apaixonados. Quem são as pessoas apaixonadas que vão doar um pouco do seu tempo e vão pensar um pouquinho mais em como é que podem transformar um processo para que ele tenha uma governança, para que ele pense em sustentabilidade, para que ele pense em inclusão? Quem são esses apaixonados que vão carregar no peito esse desejo da transformação? Então, para mim, o começo do ESG nasce no coração das pessoas. Muito legal isso, Mônica. Você falou duas coisas que me chamou muita atenção aqui, que é, primeiro, essa questão, né, da empresa não fazer só para dentro, né, da própria organização, mas também do olhar para o fornecedor, né, de entender se isso se conecta com tudo aquilo que ela prega, né? Enfim, isso acho que é um ponto super reflexivo aqui que a gente tem que, né, olhar e entender também o quanto que né, trabalhar com SG dentro e fora da minha organização faz sentido, né? E o outro ponto é esse, assim, né, de fazer de forma genuína, né? Acho que
se tudo é feito de forma genuína, acaba, né, de uma certa forma impactando de fato a vida das pessoas e conseguindo de fato desempenhar, né, os pilares do ESG de forma muito intrínseca aqui, não só, né, de fazer por fazer. Então, acho que isso super se conecta também com tudo que a gente aqui, enquanto Alicerce, né, a gente é uma empresa de educação que trabalha com projetos de educação, fomenta e prega também, não só para os nossos colaboradores, né, que muitos, obviamente, são movidos por impacto e por impactar a vida das pessoas através da educação, mas também das empresas que a gente ajuda, né, a desenvolver também essa parte mais social aí do ESG. Muito legal, gostei muito da sua fala. E Obrigada. aí, partindo para a próxima pergunta aqui, Mônica, como que você acredita que as áreas de ESG pode transformar as empresas, né, e a sociedade como um todo? Eu falei na primeira pergunta sobre o ESG que nasce do coração, mas existe um mundo, um planeta que está sendo destruído. E daí algumas coisas vão ter que ser forceps, né? Vão ter que ser goela abaixo, não tem muito o que fazer. Empresas com capital aberto, empresas que estão se movimentando, que movimentam financeiramente o mundo, hoje não tem mais opção de querer fazer ou não fazer, porque hoje o mercado financeiro está voltado para isso, então a gente vê os maiores fundos de investimento hoje procurando lugares que possam se conectar com ESG para poder melhorar a capitalização do fundo. Então a gente vê um mundo hoje voltado para ESG que virou uma grande moda e a gente tem que pensar em o quanto a grande moda chega na primeira camada, na segunda e vai para a terceira, porque daí você se adapta a esse processo e vai ver ele para sempre. Mas o mundo capitalista hoje tem uma preocupação, sim, em transformar todas as táticas e execuções voltadas para o ESG, porque virou dinheiro, é dinheiro na mesa, né? E quando a gente está falando de dinheiro na mesa, o dinheiro não aceita desaforo. Então, todo mundo tem que mudar alguma coisa no seu processo para poder colocar essas 3 letrinhas em algum lugar e conseguirem recursos para essa operação específica. Como vai mudar? O tempo vai fazer isso mudar, porque quanto mais as pessoas forem sendo conquistadas no amor e quanto mais elas forem sendo obrigadas a fazer, porque hoje existe uma obrigatoriedade disso, o tempo vai transformar essas ações, né? A gente ainda está vivendo um tempo do que a gente abusou da natureza, que a gente abusou dos processos de rejeição minoritária, que a gente trabalhou com populações à margem da sociedade, o mundo dos privilégios, que só pessoas brancas têm condições de ter, o mundo de oportunidades que só chegam para um grupo de pessoas e não chegam para a população como um todo. Nós ainda vivemos este mundo e a gente hoje está tentando muito incluir todas as pessoas e para isso tem tantos fóruns. Ontem a gente recebeu um prêmio do selo de igualdade racial da Prefeitura de São Paulo. Fiquei tão emocionada de ver tantas empresas privadas agora se movimentando. A gente teve um aumento muito grande das empresas privadas se movimentando para conseguir trabalhar com a população negra. Como é que a gente inclui essas pessoas dentro da nossa empresa, de várias formas, mas principalmente dando oportunidade para que sejam contratadas. E daí eu lembro de uma amiga minha que foi presidente da Microsoft durante muito tempo, a Paula, e ela um dia numa reunião disse algumas vagas aqui na Microsoft, elas só serão preenchidas por pessoas que forem mulheres e forem negras. E daí o RH disse, mas a gente não tem gente preparada para isso. Ela falou, nós vamos procurar até ter, enquanto nós não encontrarmos, a gente vai treinar. E daí criou um programa de treinamento de diversidade para que as mulheres pudessem ser treinadas e estivessem aptas com os anos. Mas essa vaga não foi preenchida por ninguém até encontrar uma pessoa que estivesse apta para isso. Ou seja, a gente hoje tem que olhar com o olhar da transformação. Qual é o poder que eu tenho debaixo da minha caneta? Né? Qual é a oportunidade, mais do que o poder, porque o poder é uma palavra boa e ruim, né? Mas qual é a oportunidade que eu tenho debaixo da minha caneta de poder transformar uma sociedade ou a vida de uma comunidade de alguma forma? O que é que passa por mim ou perpassa por mim que eu possa usar como objeto de transformação na vida de comunidades e de grupos minoritários? Na MCM a gente tem algumas, mas dentro das empresas que a gente trabalha, a gente vê alguns ainda inconformados, mas eu sou obrigada a trabalhar com essa pessoa? Sim,
Seu papel nesse mundo não é só usar o mundo, é transformar vidas, né? Esse tem que ser um objetivo maior. E daí é um grande desafio, porque tudo passa por pessoas, né? E as pessoas são feitas das histórias que as criaram, são feitas das oportunidades que tiveram, dos privilégios que tiveram. Tudo passa por pessoas. E daí a gente vai encontrar um monte de detratores e a gente vai encontrar um monte de gente que vai se aliar e dizer: não, isso é meu, eu vou fazer, é a minha oportunidade de contribuir para o mundo. E outros vão passar por um papel dizendo: aqui, está no seu job description, isso faz parte da sua responsabilidade, você tem que entregar. Você quer bônus, você quer continuar manter seu emprego, para você poder continuar se desenvolvendo nessa empresa, isso aqui você vai ter que fazer. Então, essa combinação de pessoas e processos vai nos levar para um mundo melhor. Eu acredito num futuro melhor, né? A gente tem sempre essa sensação de que no passado tudo era melhor. Eu acredito num futuro melhor. Energia limpa, o quanto a gente está produzindo de energia limpa, trabalhando com outros materiais, tecnologia da informação, né? O AI que a gente tem tanto medo, ele vai melhorar a nossa vida muito. Então, para quem estiver disposto a usar a tecnologia para poder melhorar processos e melhorar a vida das pessoas, o nosso futuro vai ser muito melhor. E a gente vai ter uma geração mais consciente. Eu tenho um filho de 15 anos hoje, que na cabeça dele não faz nenhum sentido pensar pejorativamente num outro ser humano. Porque na cabeça dele todos somos iguais e a gente dá oportunidade igual para todo mundo desde sempre. Ele não pensa na possibilidade do preconceito, porque para ele é inadequado. Então a gente vai ter uma geração melhor, com tecnologia melhor. E daí eu não tenho dúvida de que o nosso futuro, com bases em ESG, vai ser muito melhor para a gente como gente e para a gente como empresa. Muito bom, Mônica. Parabéns pelo prêmio, né? Eu acho que o selo do Programa de Equidade Racial, ele reforça muito o propósito de qualquer empresa, né, na luta pela causa da equidade racial, né, implementando o protocolo de ESG racial. A gente também recebeu esse selo, né, aqui no Alicerce. Isso com certeza, né, só nos une ainda mais para lutar por esse propósito e para, né, fomentar ainda mais essa temática. Parabéns de verdade. Obrigada para vocês também. Obrigada. Bom, e aí, queria perguntar para a Rê agora, que acho que ela, como diretora de SG aí e operações, vai conseguir contar para a gente um pouquinho qual seria o ponto forte, Rê, do SG da MCM? Bom, depois da fala da Mônica, assim, bem desafiador poder falar qual é o ponto forte, porque são vários, né? São tantos anos falando, fazendo e depois falando. Eu acho que isso é um dos grandes pontos e que move a cultura da MCM, a cultura do maker, né? A cultura do fazer, é o hands-on. Então, para a gente é tão importante quanto demonstrar, porque agora está muito em evidência, né, na estratégia de comunicação, evidenciar o que está sendo feito, é fazer, é realmente colocar a mão na massa. E esse eu acredito que é um dos grandes pontos que a gente tem aqui na MCM, muito fortes, de realmente tomar atitudes, ter a educação como base de transformação. Educação transforma as pessoas transformam o mundo, né? Então, isso que a gente pratica aqui na MCM, de orientar, treinar, escrever o processo, fazer, depois que tiver algum resultado, né? A gente publica isso e traz para o mundo. A gente fala, tem um ditado que diz: se você transformou uma vida, você está transformando o mundo. E todos os dias, né, a importância de orientar, fazer, entender, descobrir o que é realmente necessário para atingir um novo patamar, para se desafiar como ser humano e como companhia. Né? A companhia, a MCM é feita de pessoas, nós trabalhamos por pessoas, para pessoas, e através das pessoas a gente está fazendo essa transformação. Então, resumindo de um grande modo, assim, um grande ponto forte nosso está relacionado à governança, né? Eu falo muito com a Mônica, a gente cobra uma da outra, né? Walk the talk, olha, a gente tem que falar e fazer, né? Se não está
conseguir... E aí a gente até canta nas festas, nas confraternizações, a música de Evidências, é o nosso hino interno, na verdade, porque eu sou a, né, cobradora das evidências. Eu falo, gente, tá legal, a gente fez, mas documentou? A gente, né, escreveu? Tem um parâmetro comparativo? Tem uma medição? Tem uma foto? Porque isso, além de processualizar e evidenciar o que a gente está deixando de marca de transformação, de, né, impacto positivo, isso inspira quem está fazendo, inspira quem está chegando, inspira quem está na jornada. Isso serve de combustível também para motivar e dizer o caminho que a gente está seguindo, né? Falar, olha, é importante, a gente não está falando, como dizem a expressão, né? Fazendo biscoito no Instagram, que é aquela coisa, vamos fazer uma propaganda, fazer uma... Não, gente, tem muita empresa, que é até um tema que a gente fala bastante, que é o greenwashing, para ter muito cuidado com isso. Infelizmente, a gente vê que tem muito negócio fazendo isso, mas eu costumo falar que eu sou uma otimista realista. Porque por mais que a pessoa também esteja com a intenção, e a gente sabe que qualquer empresa existiu, respirou, a nossa respiração é o quê? Oxigênio e gás carbônico. Respirou tem impacto. Não existe, né? Existir sem impacto ambiental, social e de governança. Se você existiu, tem impacto. Então, o que a gente está fazendo para melhorar o nosso impacto? Qual é o nosso papel como agentes de mudança, agentes de transformação? Esse é um grande ponto forte trabalhado na nossa cultura de desenvolver agentes de transformação, criar novas lideranças, incentivar que as pessoas apaixonadas, como a Mônica falou, né, é um desafio a gente reunir um time apaixonado e multiplicador. Então, impulsionar essas pessoas para que elas sejam multiplicadoras dentro e fora da empresa é um grande inspirador, uma grande forma, né, uma grande ferramenta de transformação, muito inspiradora para a gente, um dos nossos pontos fortes. Muito bom, Rê, muito bom. Conta um pouquinho pra gente. Então, né? Tô curiosa aqui para saber dos projetos que vocês têm aí em andamento para compartilhar aí com os nossos ouvintes. Claro. Nós temos diversos projetos com foco em ESG aqui na MCM, e nós temos uma divisão bem prática, da porta para dentro e da porta para fora. Né? O que a gente tem da porta para dentro, como eu mencionei, para transformar aqui a nossa operação em termos de desenvolvimento. Né? Na MCM a gente tem várias práticas de impacto ambiental, desde a meta, a redução do uso de plástico, de acabar com o uso do plástico, a diminuir o consumo de itens descartáveis, diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de luz, diminuir a nossa pegada de carbono, porque não é só a questão da emissão do transporte pessoal, mas a gente trabalha com eventos, então você viaja, tem logística, né? Tem as metas da porta para dentro, tudo isso dividida, então estão várias pessoas, cada uma é responsável por uma meta ou um pedaço dessa meta, isso ajuda bastante. Dos projetos da porta para dentro, e a gente tem 2 programas de treinamento recorrentes, né? Um, quando a pessoa entra, que eu falo que é o banho de loja ESG. Gente, desenvolve um banho de loja ESG na sua empresa, faz toda a diferença. Eu sou a responsável pessoal por esse banho de loja. Quando a pessoa chega na LCM, ela recebe um onboarding, ela é colocada, né, na empresa com todas as informações que ela precisa saber do impacto e da responsabilidade que ela tem dali para frente, porque ela tem um job description, uma função, e ela tem também uma responsabilidade no impacto do trabalho dela. É um treinamento que toda pessoa que entra, ela recebe, e ao longo dos anos, né, a gente tem a cada 6 meses também treinamentos de reciclagem de conhecimento. Então, o que é reciclabilidade, o que é reciclável? Às vezes eu tenho um item que precisa de uma quantidade muito grande, como fazer o manejo disso? Como que vai fazer para você poder lidar com assédio?
ou então impacto, né, diferenciação social, preconceito, isso faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, não vai acabar situações difíceis para lidar. Então, isso a gente faz a porta para dentro, o nosso papel. Da porta para fora, a gente tem várias metas que são derivadas das metas dos nossos clientes, né? A MCM atende grandes empresas multinacionais e muitas delas são comprometidas com o Pacto Global da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós planejamos a nossa entrega. Eu sempre digo para a equipe, gente, a nossa entrega para o cliente é a maior vitrine. Precisa ser impecável do início ao fim. Temos a meta de desenvolver e já também aplicamos isso nos eventos, de evento aterro zero. Então, acabou o evento, você não vai nada para aterro, você tem manejo de 100% de todos os resíduos, e isso é gerado um relatório para o cliente ter conhecimento de que, olha, o evento dele teve um impacto reduzido, a compensação do efeito de carbono, o manejo desses resíduos, e toda a equipe foi treinada para que atendesse a esses critérios. A priorização de contratação de fornecedores locais, isso tem um checklist que a gente faz, né, sempre para cada projeto, fala, olha, onde que é? É em São Paulo? Fora de São Paulo? É Brasil, Norte, Nordeste? Então, essa rede de negócios sociais que a gente chama, né, da nossa desenvolvimento interno, é derivado na entrega do cliente. Então, hoje a gente trabalha com diversos fornecedores que fazem o manejo de resíduos. A nossa equipe, ela é treinada para treinar. Então, quando você contrata um freelancer, ele não tem ideia do que é ESG, ele não sabe o que é, ele não tem contato. 100% das pessoas com as quais eu falo, no momento de entrevista, não sabem o que é ESG no mundo dos eventos. Então, esses projetos nossos, da porta para dentro e da porta para fora, para atender, e eu falo muito de trazer as metas da ONU para o dia a dia. Você está falando lá de redução de fome, redução de desigualdade, parcerias de compliance, né? Não corrupção. É tão simples quanto você não ser corrupto, você evitar o desperdício, você promover a equidade e oportunidade para mulheres e meninas, você promover a educação. Gente, não é uma coisa que está num outro planeta, não. Dá para trazer para o nosso dia a dia e é isso que a gente faz, da porta para dentro e da porta para fora. Acho que eu falei um pouco, mas foi tentando resumir, tá? Muito bom. Quem pensa que não tem sustentabilidade ESG dentro de um projeto, de um evento, agora entendeu como que funciona. Exatamente. Muito bom, Reis. Ficou muito bem, muito bom. Bom, meninas, a gente não parece, né? Mas a gente já está aqui há um tempo conversando. E a gente chegou aqui na nossa última pergunta, que eu queria pedir para vocês dividirem aí e trazer cada uma a visão de vocês. Mas quais seriam, né, as tendências, dicas e as previsões que vocês acreditam, né, estarem na pauta aí do próximo ano, né, que acho que vai ser o foco aí né, do que o pessoal está escutando aqui, o que vocês acham que a gente vai ter aí para a área de ESG? Começo. Eu vou começar por uma outra resposta. Eu que acho que o que as pessoas podem fazer para que elas consigam enxergar esse futuro e que elas consigam desenhar esse futuro. Porque mais importante que ele chegue é que a gente participe da construção dele, né? Porque a gente está aqui hoje no presente, é o que temos. Eu acho que tem muito material disponível hoje para ESG, né? Tem fóruns de todos os tipos, tem aplicações de todos os tipos. Então, acho que uma primeira dica é você procurar um fórum que fale do seu assunto. Porque se você for aprender tudo sobre ESG, tudo fica sem foco e a gente acaba fazendo pouca transformação. Então, conhecimento é super importante. Mas busque aprender e entender o que acontece no seu foco de atuação, naquilo que você faz. Então, existe curso de ESG, tendências para lideranças.
Existe um curso de ESG, plataformas, tem podcast, tem tanta informação para quem trabalha com compras. Existe técnica específica e formação de ESG para gestores de RH. Então, eu acho que quando a gente espalha demais a informação, a gente perde a capacidade de absorver. Então, eu acho que o bacana é você escolher o foco, o seu foco de atuação, e você estudar e ser o melhor naquele foco de atuação. Busque esmiuçar a quantidade de conteúdos que você tem naquilo que você deseja fazer na sua vida. Porque senão você fica com zero de profundidade em qualquer coisa e você não consegue fazer as coisas acontecerem. Daí tem um jeito, como gestor, você pode entender de tudo e daí você contrata pessoas para poder cuidar de cada área, mas você pode escolher uma delas. Você pode trabalhar com SG voltado para pessoas, voltado para processos, voltado para compras, voltados para tantas coisas. Você pode escolher um desses campos, né? Ser especialista em governança, ser especialista em inclusão. Você pode ser especialista em alguma coisa para você poder compor outros fóruns de discussão. E daí você consegue fazer a roda andar. Porque hoje, quem fala de tudo não consegue falar sobre aquilo que move. Porque o meu medo é quando a gente fala e a gente não move nada. Né? Então a gente se cobra muito, a Renata me cobra muito, e a nossa preocupação sempre é com o que a gente está movendo, o que a gente está criando. Então agora a Renata me apresentou ontem o relatório de ESG dos últimos 2 anos. Tem um monte de coisa que a gente fez nesses últimos 2 anos e que ela conseguiu transformar em processo e agora a gente consegue ter visibilidade. E o que faz a gente mover? Quais são os planos e quais são as metas para 2024? Quais são as metas para 2025? O que nós queremos como empresa que é voltada para o ESG, que trabalha isso como regra, o que nós queremos para os próximos anos? Então, quando a gente não consegue esqueletar o que a gente já faz e a gente não consegue mover o futuro. Então, entender é um processo. O segundo é mover. O que eu faço para isso? Então, acho que para mim, como dica para os gestores e para as pessoas que querem se envolver com o tema, busquem se especializar em algum dos temas dentro de todos eles, né? Para que você consiga fazer mudanças que sejam de fato transformadoras para a vida das pessoas e para as companhias que vocês estão representando. E eu acho que esse é um ponto bem importante. Sobre o que a gente vai ver no futuro, a especialista em futuros é a Rê, ela que desenha para a gente os futuros. Boa, Rê, vai lá. Bora falar de futuros, futuros desejáveis, futuros prováveis, futuros certos e futuros incertos. A gente vive uma era da incerteza, né, em relação ao que vai acontecer. Fato é que para nós como gestores e gestoras de ESG, de empresas, de modo geral, não como seres humanos, a crise climática está agravando muito os efeitos, né? Uma tempestade, uma chuva não é mais uma chuva, agora uma tempestade vira tornado. Como é que a gente, como gestor, a gente mitiga esses riscos e se precaver na segurança das pessoas que estão trabalhando conosco? Então, também tem, assim, acho que uma grande tendência e dica, fica aqui a dica, busque se atualizar em relação à mitigação de riscos climáticos. Né? Eu sempre falo muito com a equipe no sentido, não é aquele que limpa mais que melhora o seu impacto, é aquele que suja menos. Olhando para as tendências de ESG, de gestão, a gente tem muita tecnologia aliada, vamos ter uma velocidade de processamento de informações e caminhos para seguir muito mais acurados em termos de processo, em termos de indicadores, em todas as áreas, falar da especialização em cada uma delas. Nós temos 3 grandes universos, um universo grande de sustentabilidade, de impacto ambiental, um universo social, um universo de governança. Na minha trajetória de estudo de sustentabilidade, a sustentabilidade já deve por si só abranger o S e o G,